Graça e paz para a minha amada igreja presbiteriana da Praia da Bica. Com muita alegria que iniciamos esse culto em nome do Senhor. E esse culto ele será oferecido pela nossa querida Junta Diaconal. E com isso nós adoraremos juntos em unidade, que é uma marca indelével da igreja. No ato primeiro do nosso culto de hoje, será o ato de adoração. Eu convido os irmãos para que possamos ler no Salmo 2, no verso 11, que diz: Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Irmãos, vemos aqui uma das mais de uma vez, a fórmula cultica davídica. E nesta feita, Davi ele vai se basear em duas grandes ordens imperativas. A primeira grande ordem que está nesse paralelismo que Davi faz é servir com temor. Irmãos, isso primeiramente ele traz uma ideia do senhorio, que Deus é Senhor. Então, essa ideia de servir, essa ordem imperativa de servir, dá uma ideia que nós servimos a um Senhor. E ele qualifica o nosso Deus como o nosso Senhor. E também ele vai qualificar essa forma, como nós devemos servir a esse nosso Senhor. E nós devemos servir com temor. Essa é a primeira forma litúrgica davídica para nós, irmãos. Perceba que temor aqui ele não significa pesar. Não significa a gente servir com medo de ir para o inferno, sabe? Eu vou para a igreja porque senão vai acontecer alguma coisa comigo no futuro. Não é esse temor. Mas reverência. Temor significa reverência em saber a quem nós servimos. E isso vem pelo conhecimento que Deus nos dá através da razão. Em servirmos um Deus todo-poderoso. Um Deus criador, provedor e sustentador de todas as coisas. A quem nós servimos, a quem nós estamos louvando hoje. A esse grande Deus. E a segunda grande ordem litúrgica de Davi é alegrar nele com temor. É a segunda parte desse paralelismo. Irmãos, por mais óbvio que possa parecer se alegrar no Senhor, parece óbvio, né? Tantas vezes a gente fala isso, ou você já não ouviu os pastores falando sobre alegrar no Senhor. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Pois eu tenho certeza que grande parte do povo de Deus, nós sabemos nos alegrar muito bem quando as coisas vão conforme a nossa perspectiva positiva daquilo que a gente acha bom para nós. Mas quando ela desfoca um pouco, quando a gente começa a ter alguma realidade que foge do nosso princípio de planejamento, será que a alegria faz sentido para nós? Será que contemplamos as suas promessas diante das circunstâncias negativas da vida? Será que faz sentido a alegria nesses momentos? Será que nós cultuamos a Deus com alegria? Irmãos, o texto em si, esse paralelismo breve, sintético, ele traz uma informação, ele contém uma meta-informação desconcertante para todos nós aqui. Devemos nos alegrar com tremor? Porque a sequência da segunda frase é nos alegrar com tremor. Como, irmãos? Não parece antagônico, não parece paradoxal? Como que eu posso me alegrar com tremor?
Irmãos, quando que a alegria ela se relaciona com o tremor? Qual é o seu real significado? Qual é o significado desse ponto de tensão para nós? Significa dizer, irmãos, que devemos nos alegrar em termos a oportunidade de servirmos, que isso é graça. Um Deus que se deixa ser adorado por nós, criaturas, filhos dele, que estamos muito abaixo dele, é um sinônimo de graça. É algo que nós devemos nos alegrar. Porém, nós não devemos usar a alegria como um sinônimo de autonomia em fazer o que a gente bem quiser. Porque, na verdade, Deus ele deseja ser adorado de acordo com as suas perspectivas. Nós não damos aquilo que nós queremos dar. Nós damos aquilo que Deus quer receber. Então, irmãos, a alegria com tremor é nos alegrarmos em ter um Deus abrir o caminho da graça para nós adorarmos a Ele, porém nunca esquecer quem Ele é de fato. Qual é a nossa posição em relação a Ele na hora de cultuarmos a Deus. Então, irmãos, que nós possamos guardar este verso, que nos parece muito pequeno no seu tamanho, mas é grande no seu significado, que nós possamos adorar sim, com alegria, com tremor, e servir ao Senhor com temor. Agora, para finalizar, eu peço que a minha esposa possa estar orando para estar encerrando esse breve ato primeiro de adoração cultica. Oremos com a irmã Glenda. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos reunidos, mesmo distantes, Senhor, mas estamos reunidos virtualmente. Muito obrigado, Senhor, por este momento de adoração. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus onipresente, onisciente, onipotente. Tu és fiel, Senhor. Tu és o Deus soberano, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos teus atributos. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, te servindo, te dando o louvor devido. Porque foi para isso, Senhor, que nós fomos criados. Nós fomos criados para poder te louvar, bendizer, glorificar o teu nome, Senhor. Essa é a nossa função de servo. Essa é a nossa função, Senhor, para que fomos criados. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por permitir também estarmos te louvando, bendizendo o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse momento de antemão reservado por Ti, Senhor, preparado por Ti. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que sempre provê, Senhor, o que necessitamos. O Senhor é o Deus que sempre prepara o seu melhor, Senhor, para as nossas vidas. Agora, Senhor, eu te peço que o Senhor venha nos encher com esse culto, venha transformar a nossa vida, que venhamos sair daqui, Senhor, ainda mais fartos de Ti, Senhor. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
noite, irmãos. Nesse momento gostaria de convidar a toda a igreja para que esteja abrindo as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5. Estaremos lendo os versículos 31 e 32. Assim diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, com base nesses dois versículos, essa passagem de Lucas, Deus ele está respondendo a quem? Está respondendo aos fariseus e seus escribas, né, que murmuravam naquele momento, né, com os discípulos de Jesus, pelo fato de Jesus estar comendo e bebendo, ou seja, o tempo todo andando, né, com os publicanos e pecadores. Ele não conseguiu entender por que Jesus, sendo santo, né, o fato dele andar, né, com os pecadores. Né. Nessa passagem ainda, irmãos, podemos observar alguns pontos. O primeiro e principal deles, na passagem, Jesus nos chama ao arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento é o ato de afastar-se do pecado, da rebeldia, da nossa desobediência ao Senhor. O arrependimento, então, ele implica em mudança de mentalidade, metanoia. O verdadeiro arrependimento, ele envolve um ato de contrição divina pelo pecado, ou seja, é uma tomada de decisão totalmente oposta àquela a qual havíamos adotado, estávamos nos dirigindo. Né? Esse tipo de arrependimento, o arrependimento genuíno, né? A contrição divina, aquela que é provocada somente pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele, o Espírito Santo, que nos convence dos nossos pecados, nos convence que somos pecadores, da nossa natureza pecaminosa, né? Que antes de Deus nos buscar, nos resgatar, né, estávamos perdidos de nossos delitos e nossos pecados. Né? Esse verdadeiro arrependimento, ele é fundamental ao nosso relacionamento com o Senhor. Né? E o principal, irmãos, é aquilo que podemos perceber na resposta de Jesus nesses dois versículos 31 e 32 do capítulo 5 de Lucas, é que Cristo ele veio para redimir os escravizados, ele veio para achar os perdidos. Todos nós estávamos perdidos. Ele veio para curar os feridos. Ele veio para trazer de volta o pecador. Né? Quem somos nós sem o Senhor? Né? Quem somos nós? Né? Ai de nós se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz. Foi esse sacrifício, o seu sangue vertido na cruz, que nos purifica, que nos redime de todos os nossos erros, de todas as nossas iniquidades, de todos os nossos pecados. Irmãos, nesse momento a minha esposa Raquel estará fazendo então uma oração de contrição ao Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, estamos diante de Ti para pedir o Seu perdão. Nos perdoe pelos nossos pecados, pensamentos, atos, omissões, iniquidades, nossas fraquezas, tudo que desagrada a Ti. Nos fortaleça, Senhor, nos ajude a não pecarmos. Que o Espírito Santo nos enche cada vez mais, Senhor, cada dia mais. Nos encha de sabedoria, graça e santidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero louvar-te sempre mais.
A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui com a minha família hoje reunida e nós vamos participar nesse momento do ato de intercessão. E esse ato ele tem por base o texto de Efésios, capítulo 6, verso 18, que nos diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse texto aqui, irmão, se a gente for verificar um pouco acima, ele encerra a explicação do apóstolo Paulo sobre a armadura do cristão, a armadura de Deus. Então essa oração aqui, na verdade, para que ela tenha efeito, ela seja eficaz, ela tem que ser a oração de uma pessoa, de um cristão, revestido pela armadura do Senhor. Que não adianta nós orarmos sem termos, somente orarmos da boca para fora, se a gente não estiver revestido com a armadura do Senhor. Então, para isso, nós vamos agora, nesse momento de oração, eu estarei orando pelos enfermos, a Érica estará orando pela igreja perseguida e a Isabel estará orando pelo nosso país. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, Deus, eu me coloco nesta hora, Deus, intercedendo pelos enfermos da nossa igreja, Deus. Tu sabes, ó Deus, o quanto alguns irmãos já sofreram esse ano, quantos estão ainda sofrendo. O Senhor sabe da dor de cada um, de cada enfermo. Eu vejo a oração, Pai, o relógio de oração da igreja, eu vejo as pessoas intercedendo. E nesse momento aqui, ó Deus, eu me coloco como intercessor também, para que a Tua mão de cura e poder e de misericórdia esteja sobre cada enfermo da nossa igreja. Tenha misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, orando como a Tua palavra diz, no Espírito. Com o poder do Espírito Santo, Deus, eu te peço isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora a irmã Érica estará orando. Senhor Deus, muito obrigada por estarmos aqui em oração Amém. na Tua igreja, Senhor. Nesse momento em que estamos aqui, Deus, em várias partes, Senhor, do mundo e até mesmo dentro do nosso país, a gente sabe, Deus, que pessoas estão sendo perseguidas por causa da Tua justiça, por causa do Teu reino, Senhor, por insistirem em falar de Jesus, de insistirem em viver o Evangelho, em pôr o Evangelho em prática. E nesse momento eu quero orar por essas pessoas, por essas igrejas, Senhor. Porque a Tua palavra diz: onde um mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Então, ainda que sejam poucas pessoas, mas se estão reunidas em nome de Jesus, aquilo ali é uma igreja. Então eu te peço, Deus, que Tu fortaleça Amém. a vida desses irmãos, a fé, que, ó Deus, não permita, Senhor, que eles desistam, mas que o Senhor coloque a perseverança em seus corações. Amém, Senhor. Que eles tenham a consciência de que o trabalho deles no Senhor não é em vão. Amém. E que a Tua igreja, Senhor, livre, possa se conscientizar dia após dia, Deus, de estar orando, porque a Tua palavra diz que nós devemos orar por todos os santos. Amém. Então, às vezes, são pessoas que nós não conhecemos, mas sabemos os locais onde o Teu Evangelho é proibido. Então, se nós sabemos, nós devemos orar, Senhor. Hoje, a comunicação e a internet, Senhor, faz com que a gente saiba qualquer coisa que a gente queira aprender.
E é muito fácil hoje saber, Deus, onde que a tua igreja é perseguida. Então que tenhamos essa consciência, esse interesse, Deus, em orar por essas pessoas, esses irmãos nossos que sofrem, ó Deus, para que a semente do Evangelho, ó Deus, seja lançada e cresça e produza muito fruto. Amém. É o que eu te peço e desde já te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora a Isabel orará pelo nosso país, pelo Brasil. Senhor Deus, eu queria te pedir para que o Senhor erga líderes que temam ao Senhor. Amém, Senhor. E que liderem com justiça. Amém, e também Senhor. acabem com a corrupção, Senhor. Amém, Jesus. Diminua o coronavírus aqui no Brasil. Amém, Senhor. Transcura, Que Deus. as pessoas se conscientizem também de seus deveres como distanciamento social. Amém, Senhor. E também abençoe os médicos dos hospitais para que eles continuem firmes e Amém, curem Senhor. muitas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a igreja. Tchau. Boa noite, igreja, a paz de Cristo. Estamos em mais uma reunião de oração dirigida pela Junta Diaconal. Quero agradecer primeiramente a Deus e também ao pastor Carlos Júnior pela oportunidade de levar a mensagem esta noite. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Esta passagem descreve o encontro do anjo Gabriel com a Virgem Maria. O anjo foi enviado por Deus para anunciar a Maria que ela teria um filho que se chamaria Jesus, Filho de Deus. Este anúncio diz respeito à promessa de salvação feita por Deus ao seu povo. Maria ficou muito assustada, pois não tinha tido relação com homem algum. Aí o anjo Gabriel afirma: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Podemos encontrar também, em outros versículos, a soberania e o poder do nosso Deus. Vamos encontrar em Mateus, capítulo 19, versículo 26, o que diz: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Também vamos encontrar em Lucas 18, 27, que diz: mas ele respondeu: os impossíveis dos homens não são possíveis para Deus. Em Marcos 9, 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Também vamos encontrar em Gênesis 18, 14. Acaso, para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Também, irmãos, pesquisei o significado no dicionário da palavra impossível, para exemplificar. Adjetivo de dois gêneros e substantivo masculino. Que ou que não pode ser, existir ou acontecer. Que ou que é difícil demais de fazer ou conseguir. Mas para o nosso Deus não existe impossível. Ele tem todo o poder, toda a soberania. Lembrei também, irmãos, de um dito popular, acho que todos devem conhecer, né? Deus tarda, mas não falha. Para nós cristãos, esse dito popular não tem validade.
porque o nosso Deus nunca falha e nunca tarda. Ele age no momento certo e às vezes quando a gente menos espera. Deus relata na Bíblia vários eventos sobrenaturais, como a travessia do Mar Vermelho, a destruição das muralhas de Jericó, a ressurreição de Lázaro, multiplicação de pães e peixes, transformação de água em vinho. Poderia falar aqui por horas, né? O que não faltam são os impossíveis de Deus na Bíblia. Mas eu acho muito interessante a história de Sara, né? Que aos olhos dos homens, né, é impossível, né, de acontecer. Eu acho que a maioria já conhece essa passagem, né? Porque Sara era uma idosa e era estéril, né? Sara foi a principal esposa de Abraão e também sua meia-irmã, por parte de pai. Deus fez uma promessa a Abraão que ele seria pai. Só que ele tinha 100 anos na época do acontecido e Sara já tinha 90 anos, né? Uma idade avançada para gerar um filho. E também era idosa, né? E ainda era estéril ainda, né? Como poderia acontecer isso, né? Só o poder de Deus mesmo para atuar nessa situação. Como prometido por Deus, ela deu à luz a Isaque, e ela se tornaria mãe das nações. Isso é uma prova que Deus cumpre suas promessas, independente das circunstâncias, porque tudo é possível para Deus. Creamos nisso, irmãos. Nosso Deus é fiel à sua palavra, mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que planejamos, na hora que queremos, mas sim no tempo dele. Mas suas promessas são cumpridas. Basta pedir em suas orações, com fé, seja paciente e espere em Deus. Confie no Senhor e o mais Ele tudo fará. O impossível só acontece na vida da gente quando nós servimos ao nosso Deus. Para o impossível acontecer, temos que obedecer a palavra de Deus. Lembre, irmãos, que o tamanho do poder de Deus é bem maior que o nosso problema. Muitas vezes não sabemos esperar em Deus, né? Por isso Deus não resolve nossos problemas. Somos muito imediatistas e queremos tudo para o mesmo dia. Esquecemos que Davi esperou mais de 10 anos para ser rei. Abraão esperou mais de 25 anos para nascer, a promessa. E Moisés esperou 40 anos. Nesse momento que estamos vivendo, nesta pandemia, Deus não nos abandonou. Tudo acontece com sua permissão, pois Ele é soberano, está no controle de tudo e de todos. Ele nos ama e cuida de nós, nos mínimos detalhes. Então, por que se preocupar? Então, vamos confiar, esperar, perseverar, orar e crer no nosso Deus, do impossível, e o mais Ele tudo fará. Portanto, peça com fé o que for. Peça crendo, porque você já recebeu. Porque para Deus nada é impossível. As promessas vão se cumprir na sua vida no tempo de Deus. Eu até me lembrei de um fato que me aconteceu. Eu ainda não era nem cristão na época, né? Eu morava em Caxias, estudava no Engenho Novo, fazia faculdade lá na Celso Lisboa.
Às vezes eu sempre ia de ônibus, né? Pegava 3 conduções para ir e 3 para voltar. Mas nesse dia eu fui de carro. Fui para o trabalho e do trabalho fui para a faculdade. Aí eu passava por lugares perigosos, né? Inclusive perto do Morro do Juramento. Ali para pegar Irajá, para pegar para Caxias, né? Aí o que aconteceu? No meio da estrada, meu combustível acabou. Não tinha ninguém passando naquele momento, que já eram mais de 10 horas da noite, né? E eu ali no meio daquela escuridão, sem nenhuma alma para me ajudar. Eu fiquei preocupado. Como é que eu deixaria o carro ali e ia até o posto, porque o posto de gasolina era distante. Aí estava arriscado eu ir no posto de gasolina e quando eu voltar o carro não estaria ali. Aí fiquei pensativo. O que fazer, né? Eu ainda não era servo de Deus. Mas aí de repente veio passando um senhor. Do nada assim. É provisão de Deus, é livramento de Deus. Aí ele parou e me ofereceu ajuda. Aí o que aconteceu? Ele ficou no carro até eu ir no posto de gasolina e voltar. Aí eu consegui comprar gasolina, colocar no carro e voltar para casa. Porque já era muito tarde. Minha mãe não dormia enquanto eu não chegasse, né? Ficava na varanda lá esperando, né? Até eu chegar. Todo dia era essa rotina, né? Às vezes chegava em casa meia-noite, 1h da manhã, quando eu ia de ônibus. Mas nesse dia eu estava de carro, né? Quer dizer, esse é o nosso Deus que servimos. Da onde menos espera, Ele usa pessoas, nos livra do mal. Por isso que devemos confiar e esperar em Deus, que no momento certo Ele age. Sei que todos nós temos problemas, né? Problemas conjugais, problemas familiares, problemas no trabalho, problema com os amigos, problemas financeiros, né? Nessa pandemia que vivemos, né? Mas aí é isso. Quer dizer, devemos sempre confiar em Deus e esperar. E no mais, tudo Ele fará, no momento certo. Que a todo momento os anjos estão tomando conta da gente. Ele não nos deixa sozinho. Estará sempre cuidando daqueles que o servem. É igual esse momento de pandemia. Por que isso está acontecendo? Deus está no controle de tudo, nos abandonou. Ele está permitindo que isso aconteça. Até para provar nossa fé e para ficarmos mais fortes depois disso, fortalecidos. E que também possamos ajudar aqueles que precisam mais da gente. Igual aquela passagem bíblica, né? Das pragas do Egito, né? Que Deus mandou o anjo da morte ia passar e pintou as casas dos realegistas com sangue do cordeiro, né? O que ele fez? Ele protegeu o seu povo. Isso Ele faz com a gente até hoje. Deus continua sendo o mesmo de antes e de hoje e será sempre Deus. Porque o Deus é o Deus do impossível. Muitas coisas aos olhos do homem são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Podemos contar com Ele em todas as horas da nossa vida. Basta esperar, confiar e crer em Deus. E o mais Ele tudo fará. Essa é a mensagem que eu trago para vocês essa noite. Que vocês possam refletir, que possa ser edificante para a vida de vocês. E venhamos a praticá-las, né? No nosso dia a dia. Boa noite, igreja, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, estamos chegando a mais um final de reunião de oração que hoje foi conduzida pelos nossos diáconos e fomos abençoados pela palavra trazida pelo diácono Gilberto. Louvamos a Deus pela vida da junta diaconal e de toda a nossa igreja. Mas eu tenho um recadinho para você. Olha, não se esqueça. Na próxima quarta-feira estaremos todos juntos na nossa igreja num culto presencial. Isso mesmo, quarta-feira, um culto de ações de graças ao nosso Senhor.
Então tá bom, aguardo você lá, viu? Vai ser uma bênção. Você tem coisas para agradecer ao Senhor, né? Mesmo nesse ano tão difícil? Tem, eu tenho certeza que tem. Então iremos juntos, quarta-feira que vem, louvar ao nosso Deus pelas bênçãos nesse último ano. Tá certo? Agora, meus amados irmãos, receba a bênção do Senhor. Povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão, o consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós, povo amado da Praia da Bica, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos de séculos. A igreja diz: amém. Deus te abençoe, queridos, graça e paz.